Vamos conferir, então, o que o Dorival Júnior disse na sua primeira vitória, né? E é muito interessante, está no comando da seleção e tem uma continuidade de trabalho. Fala aí, seu Dorival! Nós temos que ter consciência que muito ainda teremos que fazer. O trabalho é apenas inicial. Temos coisas aí importantes a corrigirmos e buscarmos aí um melhor equilíbrio da equipe. É natural que tivemos apenas 5 períodos de treinamentos e isso tem um peso muito grande para um jogo de tamanha importância. Mas a dedicação, a entrega, o comprometimento da equipe já nos mostra um caminho muito importante. E é isso que eu espero que nós possamos repetir daqui para frente em todas as partidas. Os resultados, às vezes, fogem a um contexto, mas nós não podemos deixar de ter a entrega que nós tivemos na tarde e noite de hoje. Isso daí, para mim, foi fundamental e talvez tenha sido o principal ganho que todos nós vimos em relação a uma seleção completamente modificada, com vários jogadores estreando e mesmo assim dando uma resposta muito positiva. Resposta positiva e eu achei muito positiva mesmo. E depois da boa exibição da seleção brasileira contra a Inglaterra, surgiu uma discussão na internet sobre a equipe que vai ter ou não vaga. Marquinhos, Casimiro, o Neymar. Para você, senhora Sara Zeferino, qual desses aí tem uma vaguinha na seleção brasileira? Hoje, nenhum. Hoje, nenhum desses. Assim, talvez o Marquinhos, porque na posição dele ali ainda carece, talvez, essa liderança maior. Né? A gente teve estreias de Beraldo e de Fabrício Bruno. Do Beraldo, eu já esperava um bom futebol mesmo. Grande um jogador. Garoto revelação e ali a gente está tranquilo quanto a isso. Do Fabrício Bruno, eu fiquei receosa quanto à titularidade dada a ele, mas queimou minha língua também. E eu acho que talvez o Marquinhos ali preencheria bem, até porque na posição dele ele tem essa vantagem em relação a outros nomes, talvez. Agora, Casimiro, na posição onde ele joga, o Brasil está muito bem de nomes. Eu acho que o Casimiro, para mim, entre os três, é meu preferido. Eu gosto muito do futebol do Casimiro, me agrada muito, tanto que ele joga, mas na posição dele eu acho que a gente está muito bem servido já. E o Neymar, um abraço, né? Não veio até hoje, eu acho que não cabe mais. Acho que a seleção tem que começar agora, porque até agora não começou a trabalhar sem o Neymar. Então, é o momento para começar a trabalhar sem essa dependência do Neymar, né? Do Neymar Júnior, nosso ex-camisa 10 e também pela circunstância que está. Joga muita bola, eu reconheço, tem muito futebol, é diferenciado, mas acho que está no momento da gente partir para outra. Mensagem do Leonardo Ângelo aqui. Ô, Vanderlei, o Beraldo entrou comendo pelas Beraldas? Jesus. Bom jogador, muito bom jogador. Acho que vai ser um jogador que vai dar muita alegria ainda para o futebol brasileiro. É bom jogador. Tem futuro, não tem? Tem. Agora, só quebrando aí um pouco que a Sarinha estava falando, é o seguinte. Eu concordo muito que a seleção ande aí um pouquinho sem o Neymar. Ande um pouquinho sem ele. E que ele consiga colocar na cabeça que ele é essencial. Ele consiga colocar que ele é essencial. Porque realmente, assim, ele é muito acima da média. Ele é muito acima da média. É um jogador que tem os dois lados como perfeição. É um jogador... Então, você imagina, se apronta uma seleção e esse cara resolve finalizar a carreira dele querendo um título mundial, pode ser que seja o grande momento do Brasil, que ele volte a integrar a seleção no momento que ele queira. Sim. Ele tem que querer também. Então... tem essa vertente também. E o Dorival Júnior foi perguntado na coletiva pós-jogo sobre o garoto Endrick, fenômeno, hein? O repórter da Inglaterra fez a pergunta ao treinador e disse que a imprensa inglesa ficou impressionada com o garoto de apenas 17 anos. Vamos ver então o que o Dorival disse. Eu acho que o tempo vai mostrar, talvez nos mostre quem poderá vir a ser esse garoto. Eu acredito que se ele não mudar essa postura que ele vem tendo, que ele vem apresentando até então, ele com certeza será um nome muito importante do futebol brasileiro e mundial. Logicamente que nós temos que ter
tranquilidade com um garoto ainda jovem, está praticamente iniciando e talvez acelerando um pouco a sua própria formação. Tem sido um jogador de destaque e o foi ao longo da fase final do Campeonato Brasileiro último, onde merecidamente sagraram-se campeões, ele com a sua equipe. É um garoto que realmente mostra qualidades assim diferenciadas para um jovem, para um atacante que apresenta assim já algumas características muito interessantes e bem diferentes da grande maioria dos jovens dentro do nosso país. Uma nota importante aqui, que a nossa produção está passando aqui, é que esse gol do Endrick foi exatamente 30 anos depois do gol marcado pelo Ronaldinho. Importante, né, marcar essa data, né? Ele também um fenômeno surgindo em ascensão, garoto ainda, e o Endrick também garoto. É bom saber que o Brasil, ele sempre tem esse celeiro de craques, mas como disse o nosso amigo Vanderlei, nós temos que reeducar o futebol brasileiro. É isso ou não é? E outra coisa, a gente ainda tem uma sorte com o Endrick. Ele tem um berço. É muito interessante. Eu vi a entrevista dele e ele é muito religioso, pai religioso, mãe, a namorada. Então, ele tem uma base. É muito perigoso não saber lidar com um menino de 17 anos. Mas eu percebi na entrevista dele que ele é um cara muito consciente, muito sabedor de si. Porque senão, gente, pegar um menino desse e pode acontecer o que aconteceu com o Neymar. O excesso chega num momento que o atleta não dá conta. É muita pressão, né, Vanderlei? Muita pressão. E principalmente num momento em que talvez o Brasil, a seleção brasileira, não tenha esse jogador de referência. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessas expectativas que a gente coloca no Endrick. Não dizendo que ele não é isso tudo, não é essa bola toda. Não, mas segurando para não jogar tanta pressão para cima de um jogador que, lembrando, só 17 anos. Uma das maiores, né, não sei se é a maior, mas uma das maiores vendas do nosso futebol para o exterior. A gente tem muita expectativa com ele no Real Madrid, então temos que ter essa cautela para não jogar toda essa expectativa e pressão para cima do garoto, né? Porque a gente sabe que tem muita bola, tem muito a crescer ainda, como mesmo disse o Dorival, mas é saber ir com cautela, né? Não jogar ele muito para o alto, porque senão a gente acaba perdendo uma joia do nosso futebol brasileiro. Tem um corneta falando para mim aqui que, na teoria, o Endrick foi mais caro que o valor que o Ronaldinho pagou na SAF, hein? Estão falando aqui para mim. E na sexta-feira eu cantei aqui a bola, hein? Que o Brasil poderia vencer a partida contra a Inglaterra. Vamos conferir esse momento, então. Vamos lá, Sarinha? Vocês vão falar que eu sou utópico, que eu sou doido mesmo e tudo mais, mas eu acho que o Brasil vai ganhar esse jogo. E olha, isso vai dar uma moral que quem pro Dorival. está falando é o Aelton, um cara descrente de seleção brasileira, desde 1998. Eu falei, eu avisei. Eu fiquei animado pelo seguinte: o Dorival, na minha concepção, é uma pessoa muito séria, é um treinador muito sério. Não que o Diniz não o fosse, não que ele não o fosse, mas eu acreditei nessa chegada. Agora nós temos, inclusive, algumas pessoas cercando o Dorival, o novo diretor de seleções, né, Rodrigo Caetano, que estava aqui no Atlético, um profissional muito sério. A Leila estava lá assessorando e tudo mais, né, chefiando a comitiva e tudo mais. Eu acredito que a seleção brasileira, assim como também está dizendo o Vanderlei, a Sara também falou em off conosco, que o Brasil está fazendo uma retomada, é um recomeço, com novos jogadores, com jogadores que querem jogar, não são aqueles jogadores apenas que querem aparecer com a camisa. Inclusive, que camisa linda essa, né? Essa camisa foi sensacional, essa do Brasil. Nós já falamos disso, mas eu achei muito bonita, muito bacana. Remeteu àquela seleção antiga, né? Eu acho que eles pegaram um pouquinho o ar daquela seleção. A amarela vai ser estreada amanhã, hein? Contra a Espanha. Exatamente, contra a Espanha. A azul já foi contra a Inglaterra, a amarela vai ser amanhã, na terça-feira. Mas é um retomar, né? A gente
ver essa retomada da seleção? Você acredita que vai retomar mesmo ou foi só o primeiro jogo, Sarinho? É difícil, né, Ailton? Acho que a gente tem que segurar a expectativa, mas eu tô muito otimista também. Acho que o Dorival chegou para fazer o arroz com feijão, que a gente tanto gosta e que a gente sabe que dá certo. Ele também, nessa coletiva, ressaltou a importância do Rodrigo Caetano, da Leila Pereira, citou também o Edinaldo Rodrigues, para encorpar, né, essa nova delegação. Sim. Com tantos novos jogadores e como isso teve resultado dentro de campo também, né? Uma coisa influencia diretamente na outra.